Olá a todos, meu nome é Igor Rodrigues e hoje eu estarei fazendo a análise do terceiro capítulo do livro Ideologia e Cultura Moderna, do John Thompson. Bom, esse capítulo ele tenta explicar o que é o conceito de cultura, mas existem várias ideologias, então o autor começa afirmando que o conceito de cultura se refere a uma variedade de fenômenos e a um conjunto de interesses que são hoje compartilhados por estudiosos de diversas disciplinas, desde a sociologia e a antropologia até a história e a crítica literária. Após isso, o John Thompson fala que o conceito de cultura nem sempre foi o mesmo e ele se divide em 4 partes. A primeira delas é um termo mais usado para se referir a um processo de desenvolvimento intelectual ou espiritual, que pode ser definido como concepção clássica de cultura. Essa concepção deu início a várias concepções antropológicas de cultura e o autor distingue 2 delas, a concepção descritiva e a concepção simbólica, que serão abordadas mais na frente. O Cultura e Civilização, o autor fala sobre como o significado de cultura vai evoluindo de acordo com o tempo. E que inicialmente o termo cultura se referia mais a cultivar, a agricultura, e o termo cultura também era usado em trabalhos que buscavam oferecer histórias universais da humanidade e em contraste com a palavra civilização. Esse conceito vai se desenvolvendo até se tornar um enobrecimento da mente e do espírito no coração da Europa. No tópico Concepções Antropológicas de Cultura, o autor examina alguns dos principais usos do conceito da cultura na literatura antropológica. Ele começa falando sobre a concepção descritiva, onde E. B. Taylor, um professor de antropologia na Universidade de Oxford, publicou um trabalho chamado Primitive Culture. E na sua abordagem de estudo, ele tem uma frase interessante sobre o estudo da cultura. Ele afirma que uma das tarefas do estudo da cultura é dissecar esses todos em suas partes, componentes e classificá-los e compará-los de uma maneira sistemática. É uma tarefa similar àquela realizada pelo botânico e pelo zoólogo. Da mesma forma que o catálogo de todas as espécies de plantas e animais de uma região representam sua flora e sua fauna, assim uma lista de todos os itens da vida em geral de um povo representa aquele todo que denominamos sua cultura. Com isso, percebemos que a concepção descritiva se preocupava com a análise, classificação e comparação dos elementos constitutivos das diferentes culturas. Após isso, o autor descreve a concepção simbólica, e ele afirma que a cultura é o padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, concepções e crenças. Ainda nesse tópico, o autor elogia muito a obra de Clifford Geertz, chamada A Interpretação das Culturas, e fala que, ao seu ver, ela fornece o mais importante conceito de cultura, e o autor analisa o que parecem ser dificuldades ou fraquezas no trabalho de Geertz e mostra mais na frente como ele pode driblar. Após isso, no tópico seguinte, o autor, baseado nas concepções anteriores, ele desenvolve a sua própria concepção, a concepção estrutural. E ele fala que a concepção estrutural da cultura é tanto uma alternativa à concepção simbólica como uma modificação dela, isto é, uma maneira de modificar a concepção simbólica levando em conta os contextos e processos socialmente estruturados. Após isso, o autor explica que, para começar a elaborar essa concepção, ele precisa discutir 5 características das formas simbólicas, que são intencionais, convencionais, estruturais, referenciais e contextuais. A intencional fala que as formas simbólicas são feitas de um sujeito para o outro, mas elas são muito complexas, e o que o sujeito produtor, ou seja, o sujeito que produziu a forma simbólica, o que ele quis dizer é só mais um dos fatores que influenciam nessa intencionalidade. Convencional quer dizer que a produção, construção ou emprego das formas simbólicas, bem como a interpretação delas mesmas pelos sujeitos que a recebem, são processos que, caracteristicamente,
envolvem a aplicação de regras, códigos ou convenções de vários tipos. Um exemplo disso seria o código Morse. A terceira característica é o aspecto estrutural, que significa que as formas simbólicas são construções que exibem uma estrutura articulada, ou seja, os elementos que compõem um símbolo formam uma estrutura que pode ser analisada por partes para se aprofundar e entender melhor o que o símbolo quer transmitir. A característica é a referencial, e ela diz que as formas simbólicas geralmente representam algo, se referem a algo e dizem algo sobre alguma coisa. A quinta e última característica é o aspecto contextual, e ela fala que as formas simbólicas estão sempre inseridas em processos socio-históricos específicos, dentro dos quais e por meio dos quais são produzidas, transmitidas e recebidas. O próximo tópico ele fala sobre a contextualização das formas simbólicas. Isso quer dizer que o momento, o local e o meio que a forma simbólica é vinculada, todos interferem na interpretação dela. Ou seja, todos esses fatores juntos vão gerar um sentimento diferente sobre o que o símbolo quer passar ou sobre o próprio símbolo. Por fim, o último tópico fala sobre a valorização das formas simbólicas, onde ele explica que quando contextualizamos as formas simbólicas, elas são submetidas a processos complexos de valorização, análise e conflito. Com isso surgem dois tipos de processos de valorização, que são eles: a valorização simbólica, que é o processo através do qual é atribuído às formas simbólicas um determinado valor simbólico pelos indivíduos que as produzem e a recebem, e a valorização econômica, que é o processo onde atribuímos um valor econômico a essa forma simbólica, valor pelo qual elas poderiam ser trocadas em um mercado, por exemplo. Os conflitos surgem quando os valores começam a variar de pessoa para pessoa. Um exemplo que o autor cita é que se um diretor de arte fala sobre as obras de um artista novo, ele tende a receber mais valor simbólico às suas artes do que se elas fossem faladas por uma pessoa qualquer na rua. No caso da valorização econômica, os indivíduos podem entender um valor como menor ou maior do que o que está estabelecido. Um exemplo disso seria um leilão, onde as pessoas ofertam o valor que elas acham que o produto merece. E que todas essas situações elas sempre geram conflito. O autor também fala que existe ainda a valorização cruzada, onde o indivíduo usa uma das valorizações para aumentar a outra, ou vice-versa. O exemplo disso é quando pessoas famosas que têm um alto valor simbólico divulgam um produto para aumentar o seu valor econômico. Ainda nesse tópico, o autor fala estratégias de valorização simbólica de acordo com a sua posição dentro de um campo e explica como você pode valorizar símbolos se aproveitando disso. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre as minhas impressões gerais sobre esse capítulo, Conceito de Cultura, do John Thompson. E eu queria dizer que a leitura é bem agradável. Eu gostei que o autor ele exemplifica com exemplos bem interessantes e de fácil compreensão. Outra coisa que eu achei interessante que ele faz é que ele sempre diz quando ele vai falar sobre algo que ele mencionou. Se ele fala sobre algo que ele não explicou o que é, ele fala que ele vai falar posteriormente. Também ponto positivo para quando ele explica sobre os autores e fala sobre suas obras e quando vai usar e por que não gostou e tenta melhorar algo de ruim no trabalho, algo que ele achou como se fosse uma brecha no trabalho do seu colega e fala que vai tentar melhorar. E todos esses são pontos positivos e até mais.